Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse nosso encontro aqui no nosso canal Mineração de Cabo a Rabo, meu, seu, nosso canal com temas importantes para profissionais, estudantes e amantes da mineração. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é que, à medida que nós estamos avançando com o projeto 2026 Técnico de Futuro, nós já estamos na trilha da estatística, eu vou coletando informações e vendo algumas lacunas que são deixadas pelos cursos técnicos e muitas vezes os alunos saem da escola faltando alguma coisa para que eles possam realmente mostrar todo o seu potencial. E baseado nessa premissa, eu estou trazendo esse projeto, estou trazendo esse canal com aulas específicas de especialização, com aulas de ajuda, com aulas de melhoria contínua da qualidade do técnico em mineração. E uma das coisas que eu notei é a deficiência que se tem em organizar planilhas. Então, nessa aula, o que nós vamos entender é como estruturar dados operacionais na mineração. Então, o objetivo dessa aula é fazer com que vocês entendam o que são HP, HT, HI, HM, como eles se relacionam, como montar a planilha corretamente e evitar erros básicos que travam tudo depois. Como eu disse, existe um erro que muita gente comete logo no início. Por quê? Porque não entende o que está calculando e esse erro começa direto no Excel. Aí você vai ter problemas com números que não fecham, planilhas confusas e decisões completamente erradas. E hoje nós vamos fazer diferente. Antes de falar de fórmula, nós vamos entender a lógica operacional por trás dos dados. Porque Excel sem lógica é só um monte de números. E aí, quando você olha uma operação de britagem, carregamento, transporte, tudo isso, tudo gira em torno de tempo. E esse tempo é dividido em 4 grupos principais. Esses grupos são horas programadas, horas trabalhadas, horas improdutivas e horas de manutenção. Então, esses 4 elementos estão à base de qualquer análise operacional. E se você erra aqui, errou todo o resto. Então, agora vamos entender cada um deles e eu vou trazê-lo na sequência aqui, uma planilha para vocês analisarem. Horas programadas. O que são horas programadas? É o tempo que você planejou operar. Então, se um turno tem 10 horas, a hora programada são 10 horas, que é diferente de hora de abertura, que são as horas do dia. Então, o dia tem 24 horas. Eu tenho disponibilidade de trabalhar 24 horas por dia. Mas na minha empresa eu programei que os turnos serão de 10 horas apenas, sem trabalho aos domingos, com apenas 6 horas no sábado. Então, isso eu fiz uma programação, estipulei o número de horas que vão trabalhar e os cálculos vão ser feitos através do que? Dessa hora programada. E aí nós temos o que? As horas trabalhadas, aquelas que realmente, que efetivamente trazem resultados para a empresa. Então, ele é o tempo real de operação. E se você produziu durante 6 horas, as horas trabalhadas vão ser 6, nem mais nem menos. E as horas improdutivas? Aqui entra um detalhe importante, porque quando eu falo horas improdutivas, eu estou pegando toda uma gama de problemas que podem ocorrer. Isso aí pode ser separado em planilhas aí, mas eu estou colocando todos esses dados em uma única coluna, que é horas improdutivas, que é o que me interessa no final. Eu posso depois fazer análises específicas para cada tipo de parada, mas, no geral, eu preciso do total das horas improdutivas. E elas são as perdas operacionais. Fila, falta de material, espera, mau tempo, atraso na troca de turno, uma série de eventos que podem trazer o quê? Essa perda operacional, ou seja, horas improdutivas. E as horas de manutenção? Aí eu tenho que levar em consideração também, detalhe, eu tenho 3 tipos de manutenção: a corretiva, a preventiva e a preditiva. A corretiva é, quebrou, vai lá e conserta. A preventiva, eu programo a parada. E a preditiva, que é melhor ainda,
Eu antecipo o que pode acontecer com o equipamento daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano. Ou seja, eu trabalho antes com uma análise de óleos e tudo mais para prever o que pode acontecer e já me precaver para que não aconteça a corretiva. A corretiva é a pior parada que tem. É sinal que alguma coisa não está bem. E essas paradas de manutenção são quebra preventiva, corretiva, como eu já falei com vocês. Agora vem o que é a relação fundamental disso aqui. E aqui está o ponto mais importante da aula. O tempo programado precisa fechar, ou seja, as horas programadas são iguais. Horas trabalhadas, mais horas improdutivas, mais horas de manutenção. Se isso não fecha, sua planilha está errada. Agora vamos lá no Excel montar. Aliás, eu já vou trazer a planilha montada para vocês, mas vou explicar com detalhe cada uma dessas partes aí. E aqui estamos. Eu separei aqui em 3 abas, né? São abas que nós vamos trabalhar. Então, isso aqui é um mapa mensal do controle de britagem. Olha que planilha bonita. Tem tudo aqui. Tem o dia, as horas programadas, as horas trabalhadas, as horas improdutivas por cada tipo, as paradas de manutenção por cada tipo. E aí eu pergunto a você, o que é esse 500, 510? Só quem trabalha ali é que sabe isso. Se eu for fazer uma apresentação, não tem uma legenda, não tem nada aí, eu vou ter que ficar explicando, o 500 é isso aqui, aí a pessoa escuta, mas não grava, o 500... Então a planilha já começa errada aí. Já tem um erro violento aqui. Agora, outra coisa, se eu pegar aqui as horas programadas, estão vendo que tem um erro gravíssimo nessa planilha aqui, porque eu estou considerando horas programadas a soma das horas trabalhadas, mais as horas improdutivas aqui, mais as horas de manutenção. E, na realidade, não é isso, horas programadas. Eu programo. São tantas horas, independente disso aqui. Então, essa planilha, por mais bonita que seja com essa quantidade de números aí, ela já traz um erro aqui, britador de mandíbula, mesma coisa, hora programada. Opa, peraí, por que no outro lá, tá? O britador aqui, eu tenho 10 horas, e nesse aqui eu tenho 11 horas. Tem alguma coisa errada. E o erro está aqui, eu estou fazendo a soma errada. Então, quando eu não entendo o que eu estou fazendo, eu faço cagada. E isso aqui é uma baita de uma cagada. Então, a primeira coisa aqui, que eu tenho que fazer, vamos ver aqui, outra coisa, o mesmo erro se repetindo, olha aqui, todo esse erro aqui se repetindo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é um tratamento desses dados. E para isso, nós vamos criar o quê? Uma base de dados. Uma base de dados onde eu vou ter aqui a legenda, horas programadas é HP, horas trabalhadas HT, HI é horas improdutivas, HM, horas de manutenção, aí vou ter disponibilidade mecânica, utilização, eficiência operacional, e também representando aqui que essa faixa vermelha é o domingo. Então, olha aqui o mapa de controle da britagem, agora sintetizado. Tem, como eu falei com vocês, a hora de abertura, que é a hora do dia. Eu tenho 24 horas para trabalhar. Agora, eu só programei 10 e pronto, acabou, vai ser 10 e não quero mudar mais. Essa parte aqui da disponibilidade mecânica, utilização e eficiência operacional, nós vamos ver isso na próxima aula. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando você organiza os dados e coloca eles de forma correta, por exemplo, hora programada aqui é 10. É 10 e pronto. Não tem outra coisa. No sábado eu programei trabalhar 6 horas na minha coisa. Então, se eu pegar a soma aqui de horas, esse valor tem que dar o quê? Ele tem que dar 10 horas. Entendeu? Então, as horas programadas são as horas trabalhadas, produtivas, mas eu digo aqui, quantas horas eu quero programar. Então, dentro desse período aqui, 6,4 aqui, eu trabalhei. Essa aqui, 10 menos a soma desses dois aqui. Então, as horas trabalhadas, na realidade, elas são as programadas
menos a soma das improdutivas e as de manutenção. Aí sim eu tenho esse valor aqui, ó. Correto? Mesma coisa aqui. As horas improdutivas são o quê? São o somatório de todas essas horas aqui, ó. Então eu pego aqui, ó, um acumulado dessas horas todas aqui, somo aqui, ó, todas essas, ó, e eu vou ter as horas improdutivas. Então, quando eu vejo uma planilha assim, que parece ser muito bonita, ó, você entende, ó, número aberto. Como é que eu vou analisar isso aqui? Ó? Eu fico perdido. Não tem como eu fazer a análise disso aqui. Quando eu chego com uma planilha desse tipo, eu já começo a enxergar, né, o que está acontecendo na minha área, na minha operação. E, na sequência disso aqui, nós vamos ter uma coisa chamada o quê? O resumo estatístico. Agora, essa parte do resumo estatístico, eu espero vocês na próxima aula, porque, inclusive, eu tenho um detalhe muito importante a trazer para vocês, que é a utilização, e eu sei que muita gente hoje busca isso aí, a utilização da inteligência artificial para fazer esses cálculos. E aí, companheiro, mora um perigo maior ainda. E eu vou mostrar e provar porque eu fiz as duas coisas. Eu fiz a planilha manual e fiz a planilha com o uso da inteligência artificial. Eu apresento só ela, estava ferrado. Até o nosso próximo encontro aí. Te aguardo na próxima aula.